Oi, pessoal! No nosso vídeo dessa semana, vou mostrar para vocês a diferença entre um resumo simples e um resumo expandido. Vamos começar com um resumo simples, aqui nesse primeiro artigo. O resumo simples é uma produção bem curta que apresenta as ideias principais de um texto ou de um trabalho. É bem comum você ver no início de artigos científicos, como esse primeiro exemplo aqui que a gente vai analisar, mas ele também aparece em TCCs e também vários eventos científicos, eles aceitam que você apresente lá resumo simples. E eles publicam esses trabalhos futuramente nos anais. Quando a gente vai fazer um resumo simples, nós vamos destacar apenas as informações mais importantes, porque ele tem um limite de palavras sugerido pela ABNT, como eu vou explicar daqui a pouco. E aí, qual seria a utilidade de um resumo simples como esse daqui? O resumo ele é muito útil quando a gente precisa de uma visão geral do conteúdo. Eu estou pesquisando sobre um determinado assunto, eu não tenho condições de ler aquele artigo todinho para ver se aquele artigo é interessante ou não para mim. Olha, veja que esse artigo aqui ele tem 14 páginas. E aí, lendo o resumo simples, você já tem uma noção se ele é interessante ou não para você incluir no seu trabalho. Vamos entender agora como fazer o resumo simples. Esse resumo aqui, pessoal, ele tem 194 palavras, certo? Quando você vai fazer um resumo simples, você não pode ir jogando as informações de qualquer jeito, porque ele tem que ter uma estrutura. No primeiro momento, você pode fazer uma explicação rápida sobre o assunto que você vai escrever aqui, esse trabalho, esse artigo. É sobre fatores associados à ansiedade e depressão em acadêmicos de enfermagem, e aí desses autores, né? E aí você vai ver aqui que os autores, eles vão começar falando, olha, a prevalência da ansiedade e da depressão entre estudantes da área da saúde é superior à da população em geral. Pronto, eles escrevem um pouquinho sobre isso. A formação acadêmica é considerada estressora e as situações vivenciadas durante esse período se assemelham às que serão enfrentadas na vida profissional. Elas podem interferir de forma negativa nesse processo, bem como na saúde dos estudantes. Ou seja, eles fizeram só uma contextualização aqui, né, bem rápida. Aqui eles fizeram com 3 linhas, um pouquinho a mais de 3 linhas, só para situar o leitor sobre o assunto. Logo em seguida, ele precisa trazer o objetivo do estudo, né? Lembrando que o objetivo ele sempre vai iniciar com o verbo no infinitivo, que são verbos que terminam, por exemplo, em AR, ER e IR. E aí aqui no exemplo eles trazem: esse estudo tem por objetivo de analisar, olha aqui o verbo no infinitivo terminando com AR, analisar os fatores associados à ansiedade e à depressão em acadêmicos de enfermagem, certo? Então, você teria, por exemplo, o verbo, você poderia usar o verbo avaliar, o verbo descrever, o verbo discutir, né? Então, tem vários verbos, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre verbos que você pode utilizar para o objetivo, a depender do que realmente você quer encontrar nesse trabalho. Quando você vai escrever esse objetivo, é importante você atentar para essa questão aqui. Quando você vai escrever o objetivo, veja que é na mesma linha que você vinha com esse contexto aqui, certo? Por que isso? Porque a ABNT diz que o resumo ele deve ser composto por uma sequência de frases concisas em um parágrafo único, né? Você só vai dividir aqui esse texto todo se for uma norma do evento ou uma revista, que tiver um outro modelo diferente desse. Eu mostro já para vocês um outro exemplo, onde a revista pede que separe, mas no geral, pela ABNT, seria nessa formatação aqui. Você vai escrevendo uma frasezinha após a outra. Após o objetivo, você vai trazer a metodologia do estudo, ou seja, você vai explicar aqui como foi feito o trabalho. Veja que eles colocam: trata-se de uma revisão integrativa da literatura, consultada na Biblioteca Virtual de Saúde, nas línguas português, inglês e espanhol, em trabalhos que abordam a ansiedade. Ele vai dizendo: consideraram-se 53 artigos, após os critérios de inclusão e exclusão é realizada a leitura dos títulos e resumo, permaneceram 5 artigos para a construção desse estudo. Então, pronto, esse trabalho aqui, ele foi feito a partir da análise de 5 artigos, né? 5 artigos científicos que eles pesquisaram, certo? Finalizando aqui o resumo simples, você vai trazer os principais resultados e a conclusão do seu estudo. Esses elementos, pessoal, tem que ter. Certo? Tem que ter. Se você não tiver tanto espaço para o resumo, você pode começar direto com o objetivo. Então, eu já vi vários trabalhos, né, vários resumos simples que começam direto com o objetivo.
No entanto, se você tiver um espaçozinho maior para você trabalhar, você começa com essa contextualização. Mas você não pode mudar essa ordem, do tipo, primeiro você diz como foi que você fez o trabalho, metodologia, depois você bota o objetivo. Não, você não vai poder alterar isso, tá certo? Você vai colocar o objetivo, depois o método, depois o resultado e a conclusão. Então veja que eles colocam, os resultados foram agrupados em duas categorias. Aí ele já explica. Os resultados dessa pesquisa evidenciam que os estudantes de enfermagem apresentam níveis moderados a graves de ansiedade e níveis leves a moderados de depressão. Pronto, isso aqui foi o resultado do trabalho deles. Abaixo, você vai colocar o quê? Você vai colocar as palavras-chave, certo? De acordo com a norma mais recente da ABNT, a gente escreve essas palavras aqui, iniciando com letras minúsculas e separadas por ponto e vírgula. Certo? Só vai ter uma exceção aqui com relação a essas palavras, a questão da letra, né, iniciando com letra minúscula, exceção de nomes próprios e siglas, porque aí se realmente você traz um nome próprio aqui, uma sigla, você não vai poder iniciar com a letra minúscula, né? Mas elas serão separadas sim por ponto e vírgula, certo? A norma da ABNT, ela sugere que esse resumo aqui, ele tenha de 100 a 250 palavras para artigos científicos e revista e de 150 a 500 palavras para outros trabalhos acadêmicos, né? Mas como eu falei para vocês agora, a ABNT, ela traz uma sugestão, não é uma imposição, certo? Então, isso daí pode mudar. Você sempre terá que ver realmente na instituição ou no evento que você vai submeter um trabalho desse tipo aqui, quantas palavras eles estão pedindo. E aí você vai dizer, como é que eu vou contar essa quantidade de palavras? Então, eu peguei esse resumo aqui, eu coloquei no Word, só para vocês verem. Eu coloquei aqui, e aí quando você está digitando no Word, o que é que você vai fazer? Você vai e seleciona ele todo e vem aqui, olha, aqui em cima, revisão, contar palavras. Pronto, aqui tem assim, palavras 194, tá vendo? Então, se o seu resumo, ele pede até 250 palavras, de 150 até 250 palavras, ou de 100 a 250 palavras, então aqui o meu tá ok, tá com 194. Eu poderia até escrever um pouco mais, certo? Eu sempre sugiro que você escreva até o limite. Se ele diz o resumo simples é até 250, escreva até 250, porque já é uma parte tão curtinha aqui no trabalho, né, que enquanto mais você escrever e puder explicar melhor, então fica melhor ainda para o leitor do seu trabalho, certo? Eu trouxe aqui um outro caso de resumo simples também, mas vocês vão perceber que ele é diferente. Então, aqui é um resumo, né, de um artigo, desse artigo publicado aqui nessa revista, tá certo? Desses autores aqui, né? E veja, pessoal, que esse resumo, apesar de ser um resumo simples, ele é diferente. Por quê? Porque cada parte aqui vai estar sinalizada. Olha, a revista quer o quê? Primeiro que você coloque o objetivo do trabalho, depois ela quer que você coloque aqui a metodologia, depois quer que você coloque aqui os resultados separados, ó, e aí a contribuição do estudo e, por último, as palavras-chave, certo? Então, a revista ela pode padronizar nesse tipo aqui. E aí é o que a gente chama de resumo estruturado. Então, resumo estruturado porque ele está separado aqui por partes, mas é no mesmo tamanho também do resumo simples. Ele vai ser bem curtinho, né? Vocês vão ver que ele vai ser bem diferente do resumo expandido, certo? Então, a gente usa muito o resumo simples, né? Como esse que a gente está vendo aqui, para determinar se o artigo é relevante para a pesquisa, certo? Quando eu estou escrevendo sobre determinado assunto, eu vou lendo os resumos simples de outros trabalhos já publicados e vou analisando se ele será ou não interessante, né, para ser citado no meu estudo. Agora, a gente vai ver o resumo expandido, né? O resumo expandido, eu estou aqui com o resumo expandido, certo? Que foi publicado aqui no evento, né? Então, um resumo expandido com esse título aqui, escrito por esses autores. Esse exemplo que eu trouxe aqui, olha, veja que ele tem 6 páginas, certo? O resumo expandido é uma versão bem mais detalhada que o resumo simples. E você vai poder incluir informações adicionais e detalhadas que ajudam a compreender melhor o assunto da pesquisa. Como ele é maior, ele pode conter mais texto em cada tópico principal, além de exemplos e análises adicionais, como gráficos, por exemplo, como a gente vai ver aqui, né? Então, vamos ver como as informações elas são apresentadas num resumo expandido. Alguns trabalhos de resumo expandido, eles começam com um resumo simples. Olha, veja que esse daqui começou, né? Então, às vezes a pessoa fica até um pouco confuso. Como é que pode? É um resumo expandido, mas dentro do resumo expandido tem um resumo simples? Isso acontece em vários eventos. Vários eventos, eles pedem que inicialmente você traga o resumo simples. No entanto, vai ter alguns eventos que não vão pedir
que você já comece direto com a introdução, né? Mas se ele pede, você vai escrever. Então, depois desse resumo simples, ele vai entrar aqui, olha, veja que ele ainda tem um resumo simples em inglês, aqui é o formato do evento, e depois ele vai entrar aqui na introdução, certo? No entanto, se eu for dar uma olhadinha aqui, só para mostrar para vocês, nesse outro, veja que ele coloca o título, coloca aqui os autores e ele já começa com a introdução. Então, isso depende muito, pessoal, do formato que o evento está pedindo, certo? A ABNT, ela não fala em resumo expandido, né? Ela não fala, ela trata ali a questão do resumo simples, mas o resumo expandido ela não fala. Então, vocês sempre terão que procurar as normas desse evento ou da instituição que está pedindo esse resumo expandido. Voltando aqui para o exemplo que iremos analisar, nós vamos ver que na sequência aqui tem o resumo, né, em português, o resumo simples em inglês, e aí eles entram aqui na introdução, certo? Veja que você tem como trabalhar bem melhor as ideias principais do seu assunto, né? Após a introdução, eles vão trazer a metodologia, certo? Seguido dos resultados, né, e discussões, certo? Não há muito espaço aqui em resultado e discussão para tabela e gráfico, mas veja que aqui ele teve um espaço, para colocar um gráfico. E aí depois você vai finalizar esse resumo expandido com a conclusão, certo? Veja que a conclusão é pequenininha, né? E com as referências que você citou, certo? Todos os trabalhos que foram citados no resumo dentro aqui do texto, tá certo? Todos os autores que você trouxe, você precisa colocar lá na sua lista de referências, né? O que você vai precisar ficar atento, pessoal, é com relação ao tamanho, né? Cada instituição vai dizer o seu tamanho. Trouxe até aqui um exemplo de um evento onde ele orienta bem direitinho como é que você vai escrever o resumo expandido, né? Então, veja esse evento aqui, como é que ele vai orientar a escrita aqui desse resumo expandido. Ele pede que você coloque o título, veja que ele, inclusive, define a quantidade máxima de palavras do título, né? 20 palavras. Por isso que eu sempre sugiro aqui no canal para que a gente não crie títulos muito extensos, né? Porque vários eventos e periódicos também, eles limitam a quantidade de palavras do título, certo? Depois vem o nome dos autores, né? Aqui o resumo, veja que eles orientam, ó, no máximo 250 palavras para o resumo simples, de 3 a 5 palavras-chave, certo? Depois eles vêm aqui com a introdução e orientam que seja no máximo 1.000 palavras. Então você vai escrevendo o texto que você acha interessante e aí depois você bota, faz aquela contagem, tá certo? Para você ver ali como é que tá, se está mais ou menos nessa quantidade de palavras, né, que ele está pedindo. Na sequência, eles pedem um método, tá certo? E aí ele coloca que não deve exceder 500 palavras, quer dizer, já vai orientando você da quantidade de páginas. Esse resumo aqui, eles pedem que seja no máximo 6 páginas, certo? Então, se você for seguindo essas orientações aqui, você vai conseguir fazer o trabalho do tamanho que eles querem, né? O resumo expandido no tamanho que eles estão orientando. No resultado de discussão, eles não definiram o limite máximo de palavras, mas aí você vai adequando, tá certo? Ao limite das 6 páginas que eles estão pedindo aqui para o trabalho, né? E nas considerações finais, eles pedem para não exceder 200 palavras, certamente da orientação, e depois as referências, né, que aí até eles colocam aqui que pode ser, a referência pode ser na ABNT, pode ser na APA, né, aqui no canal a gente tem playlist com vários vídeos dessas duas normas aqui, tá certo? Para referência. Em resumo, a principal diferença entre o resumo simples e o resumo expandido é a profundidade. Certo? Vocês perceberam aqui que existe essa diferença, né? A quantidade de informações que estão nesses dois trabalhos diferentes. Enquanto o resumo simples, você vai fornecer uma visão geral rápida do conteúdo, né? O resumo expandido, quando eu pego aqui um resumo expandido, vai fornecer uma visão bem mais detalhada e completa. Né, incluindo informações adicionais que, por falta de espaço, ali o resumo simples ele não vai trazer. Porque ele, no geral, vai ser ali 250 palavras, no máximo, talvez, 500 palavras. Tá certo, pessoal? Então, essa é a diferença entre o resumo simples e o resumo expandido. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Um grande abraço e até terça-feira.